para todos nós que ela fique viva, né? Então, quem são essas pessoas? E dentro da questão do que nós estávamos falando, de contar até 10, que é a questão do estresse, isso procede, Nara? Adão, a questão da irritabilidade no trânsito, por exemplo, que é isso que você está comentando, é uma reação a um evento que a pessoa se sentiu vitimada por um processo, né? Ou seja, foi injusto o que aconteceu. Então, uma das coisas básica, que a pessoa entenda, procure algum método, né? Eu uso acupuntura emocional sem agulhas, mas que ela procure algum método, se aquilo está demais para ela, se aquele processo de irritação está tirando ela do sério, e vários outros eventos também, né? Que isso é que no futuro, ou às vezes em curto prazo, porque, que nem eu falei antes, não tem como se ver por dentro, né? Em curto prazo de tempo, pode estar causando outros eventos mais graves. Então, assim, tudo bem, houve uma ultrapassagem. Precisa existir um momento, às vezes, que a gente precisa extravasar, dizer, tu foi um bandido, me atropelou lá, né? Claro. Às vezes se usa outros termos também, mas sim. botando termos mais leves, né? Sim. Bandido me atropelou, né? Safado. E aí vai, né? Lava-se a roupa suja, às vezes, aproveita. Isso. Segundo Jung, uma das razões que a gente reage de forma tão violenta, às vezes, a eventos, que pode ser um corte de um carro, que pode ser alguém que bateu a tal da porta, né? Isso. É porque a pessoa já tem bagagem emocional dentro dela, e aquilo foi como a gota no copo d'água cheio. Sim. Então ela está fazendo uma reação a um evento que gerou um gatilho, que lembrou de outras tantas injustiças que nunca foram resolvidas, nunca passadas a limpo. Mal resolvidas. Exato. E daí somam, né? Porque o corpo, quando não alivia o estresse, vai somando os eventos. Sim. E registra na memória, registra nas emoções, registra no corpo e no psicológico. Sim. E como resolver uma questão que nós acabamos de dizer mal resolvido? E o que seria uma questão bem resolvida quando temos a influência do meio, a influência das pessoas, a influência da intempérie, a influência do carro, a influência do meu trabalho, a inflação, a eleição, do governo, do futebol que não voto foi que eu não dei certo, do voto que eu dei errado, que é a culpa, enfim, né? Que é isso. A culpa, o medo, o ressentimento, a mágoa, né? Um evento em cima do outro, tipo bola de neve. Exatamente. Né? Então, tem 2 parâmetros de medida muito importantes. Sim. Se o evento que você passou, você olha para ele hoje e ele não lhe dá nenhum desconforto, o que são desconfortos? Por exemplo, se sente irritado ainda com o evento. Sensações adversas. Físicas. Isso. Ai, me dá uma enjoo no estômago, um apertinho, eu penso naquilo, um frio na barriga, uma coisa desconfortável. Isso. Em qualquer nível, está na hora de trabalhar para ver uma maneira de equilibrar esse processo, para poder ver da outra maneira que é saudável, que é aquela que pensa no evento, ou tu não sente nada com o evento, como se aquele evento não fosse com você, ou você pensa no evento e você, mesmo assim, não tem desconforto de nenhuma ordem. Por exemplo, olha para a situação que já passou, parece que nem foi comigo. Isso. Ou então olha para a situação e consegue falar a respeito sem olho cheio d'água, sem ranger de dentes. Outro dia eu estava atendendo uma moça que ela tinha esse problema do bruxismo, que range à noite, né? Sim. E eu disse, isso aí é tudo que tu gostaria de ter dito para as pessoas e não teve oportunidade. Ou porque não era educado, ou porque não podia, não teve espaço, ou ainda porque não valia a pena. Ela disse, eu gostaria de ter dito muitas coisas, então vamos aproveitar e limpar isso agora. Ela saiu sem dor, porque ela tinha uma dor permanente de cabeça,
em função desse bruxismo. Sim. Que era a reação ao estresse do ambiente, né? Coisas que ela não pôde dizer. Inclusive isso dá zunido no ouvido. Depois, com o tempo, dá o zumbido, a doença do zumbido, né? Isso. Que é um som o tempo inteiro. Dorme e acorda. Parece um grilo, né? Isso. E era só o corpo dela dizendo: tu precisa extravasar isso de alguma maneira. Não cabe mais dentro do teu corpo tudo isso. Interessante. Porque o corpo é o maior aliado, a gente passa a vida inteira com ele, né? Claro. Então ele é um casamento permanente, não tem divórcio, não tem direito a divórcio, né? Nem separação. E ele sabe tudo que a gente está pensando e sentindo. Claro. E é das tuas atitudes que esse corpo reage também, né? Pode ver, uma pessoa... Ninguém fala, tô alegre, com uma cara de deprimido. É mesmo. Claro. E ninguém fala, como eu tô irritado hoje. Eu nunca vi isso, mesmo que a pessoa não entenda nada dessa área. É verdade. O corpo está sempre reagindo aos estímulos. Isso. Às vezes a forma como tu trata o teu semelhante é a expressão do que o teu corpo está sentindo. Por dentro, aquilo que nós estamos falando. Quer dizer, tu não enxerga, mas a pessoa que está olhando, ela não precisa ser um psicólogo, mas assim, tu hoje não está muito bem, porque já te conhece no dia a dia. Diz, bem, engraçado, mas hoje eu acho que tem alguma coisa errada contigo. Tem um abalo na força, como se diz às vezes, né? E é justamente isso, eventos anteriores que se juntam a outros tantos, porque a gente passa por vários eventos e não tem como dizer para uma pessoa, isso para mim, eu teria passado por isso diferente, mas aí sou eu, né? Claro. Eu não estou lá no evento, não tenho o conhecimento que eu tenho para aquele evento, eu não estou passando por aquele estresse, por quanto tempo, juntando com todos os outros, não é um evento. Claro. O ser humano é o resultado das suas vivências. Claro. Então aí não tem como dizer assim, agora o fulano tem a doença tal, ele está sofrendo. Mas será que ele se lembra do que ele pensou a respeito das coisas e como ele se sentiu oprimido nesses processos, sem saída, às vezes amargurado, né? Remoendo aquele evento sem encontrar uma maneira de extravasar isso? E às vezes quando eu trato os clientes aparece muito isso, Adão. A pessoa vem e me conta que fulano ou beltrano, quando a pessoa era pequena, os pais, os tios, os primos contavam histórias de dificuldades e a criança, ela absorve tudo. Claro. Porque é natural estar com aqueles que cuidam, fazer essa socialização da informação, deixar entrar como esponja. Quando tiver que uma criança olha para a coisa, ela já tenta ver os detalhes, como funciona, para que possa aprender aquilo, né? Por isso é ruim, por exemplo, as pessoas ficarem lembrando de coisas ruins do passado. Eu assisti uma palestra onde o palestrante disse que todos nós temos uma tendência a falar e executar no dia a dia coisas do passado. Às vezes tu encontra uma pessoa repetir eventos e várias vezes a mesma coisa e não perceber. E é instintivo. Entra no piloto automático. Exato, que tu falava. O que é o piloto automático? É assim, já repetiu tantas vezes aquilo daquela maneira? Sim. Que vai fazer sem perceber. E aí, no convívio com o outro é que a gente se percebe. Claro. No momento que eu tô lá com o outro, eu vou lá, trabalho com uma turma, reclamando. Trabalho com a segunda turma, reclamando. Trabalho com a terceira, já tá na segunda turma, eu já começo a pensar, ops. Alerta. O alerta vermelho. Alguma coisa está acontecendo. Vamos fazer um replay desse evento. Então se eu não suporto a atitude do fulano daquela maneira, ou de um grupo daquela maneira, tem coisas minhas que eu também não suporto em algum nível. Claro. E o outro me reflete perfeitamente. Sim. E aí eu posso tomar alguma atitude, eu posso usar, tem gente que usa meditação. Tomar outro rumo, né? Fazer uma outra coisa para ter um resultado diferente. Fazer um exercício diferente, não seria isso, Nara? Exato, porque não é saudável acreditar que
que fazendo as mesmas coisas vai ter resultados diferentes. Claro, é uma coisa evidente até pelas próprias palavras. Está fazendo sempre a mesma coisa, vai ser o mesmo resultado. O resultado vai ser o mesmo, exato. É assim, é na pesquisa, né? O que o pesquisador busca? Uma temperatura diferente, um solo diferente, uma célula humana diferente, um sangue diferente para a pesquisa médica, né? Um metal diferente, né? Uma mistura, exato, uma proporção diferente, né? Até inclusive eu ouvi, né, numa palestra alguém dizer assim: quando você lava os dentes, você lava sempre da mesma maneira? Então, muda a maneira. Se começa a escovar por um lado, começa por o outro de cima para baixo, enfim. Mas quando você vai fazer a barba, você faz a barba sempre pelo mesmo lado? Por que você não começa pelo outro? Então isso é diferente, porque o cérebro, segundo essa palestrante, o cérebro ele acaba assimilando aquilo e aquilo fica numa mesmíssima, uma coisa enjoativa. E é o desenvolvimento do tédio, né? Isso. É o princípio do tédio, que é o princípio da depressão também. Sim. Porque sempre é a mesma coisa, porque de novo e de novo, eu passo pelos mesmos eventos, com os mesmos resultados não desejados por mim, claro, mas parece que eu não tenho poder de influência no processo. Claro. Tá? Então aí o que acontece? Uma pessoa que vive um evento e ela pode diversificar, o que ela está se dando a chance? Muitas coisas, Adão. De exercitar outras partes do corpo, experimentar mais o seu potencial, né? Isso também é exercitar. Claro. Né? Exercitar também é experimentar o potencial. Claro. Então ela vai estar fazendo algo e prestando atenção no que está fazendo. Claro. Porque daí, fazendo diferente, claro, ela vai botar toda a atenção dela, a atenção naquilo. Ou seja, ela vai estar no momento presente. Claro. Que é o nosso único real momento de poder. Que é onde a gente pode tentar fazer diferente. Sim. A gente pode tentar pensar diferente, a gente pode experimentar coisas que possam trazer bem-estar. Sabe, me ocorreu um pensamento agora. Certa vez eu votei num determinado político e numa determinada linha política, porque nós também temos tendência a linhas políticas. Percebi que eu estava equivocado conversando com uma outra pessoa num outro lugar, depois num já outro ter evento. Feito, depois já ter feito. Depois de já ter elegido a pessoa há um tempo atrás, né? Aí essa pessoa supostamente simples lá dentro do bairro Getúlio Vargas, né, me abriu um olhar assim, não, mas para aí, eu acho que aí eu me percebi, me permiti pensar assim, não, mas para aí. Então isso também ocorre, não é? Às vezes tu fica sempre defendendo as mesmas, às vezes inclusive tu defende teses porque tu teve benefícios com as teses que tu defende. E aí fica isso é ruim porque às vezes apegado àquilo ali, né? Exato, e outras pessoas poderão não se beneficiar dessas teses. Não é? Com certeza, com certeza. Então, os eventos, eles, quanto mais apegado a gente está a um evento, a filosofia do desapego não é essa questão quando a pessoa banaliza, né? Ai, vou me desapegar de tudo, sim, eu não vou mais pintar meu cabelo, eu não vou mais tomar meu banho, ou então botar uma roupa bonita. Não é isso. O desapego é do velho, do que já não serve mais, da filosofia que não nos ajuda em nada. Esse é o princípio do desapego. Isso não me serve. Isso, sim. E pelo Esse hábito. É um bom desapego. Exato. E pelo hábito, o desapego às vezes é mais difícil. Então, às vezes, tu precisa de uma ferramenta. Sim. Uma técnica, às vezes aprender com outra pessoa essa técnica, sim, seja ela qual for, usar um apoio psicológico, tem que ver o que a pessoa se adapta. Eu procurei vários sistemas para mim, né, Adão? Claro. Porque assim, eu entrei numa fase da minha vida que tinha um monte de processos se repetindo na minha vida, se repetindo. Para mim fazer a entrevista, me chamou a atenção lá no teu blog que tu
através desta técnica de acupuntura emocional sem agulhas, tu percebeu e tu melhorou várias questões com relação à tua própria vida. Então a tua experiência me chamou muita atenção visitando o teu blog. Ah, que bacana, Dão. E é o motivo que eu escrevo lá, porque eu por formação, eu tenho a formação de professora, mas eu sou engenheira, né? Sim. E engenheira de segurança do trabalho. Ah, sim, sim. E aí o que acontece? Começou a vir o que eu estava experimentando com a técnica. Sim. E eu pensei, nada melhor do que eu montar um espaço que eu possa expor as minhas ideias. Claro. E aí eu criei esse blog há quase 3 anos atrás. Muito bem. Que eu comecei a relatar. E assim, quando eu conto uma experiência minha ou de algum cliente, claro que eu nunca revelo os nomes, né, que seria antiprofissional, antiético, né? Mas a intenção é mostrar para a pessoa uma saída. Existe uma possibilidade de ver as coisas diferentes e de se perceber no momento presente, aonde a pessoa está, para ela poder tomar outras atitudes, ter outros resultados. Podemos dizer que existem portas diferentes, caminhos diferentes. Para cada pessoa é um caminho diferente. Então, o que eu considero certo para mim, que eu já estou beirando os 45 anos de vida, né? Para mim foi um caminho, uma jornada. Para outra pessoa vai ser outro diferente. Claro. Talvez ela desperte e entenda essas coisas que eu estou entendendo agora, ela entenda lá com 20 ou entenda só com 60, não importa. Claro. São pessoas diferentes. Eu não vou conseguir fazer ela encaixar dentro do meu padrão, nem ela fazer o mesmo. E às vezes ela passa por essa vida e não conseguiu se desprender dessas coisas que nós acabamos de falar, né? Isso tudo é um exercício muito individual, Adão, muito particular. E nessa particularidade, a pessoa não tem a noção, porque o que a gente vê? A gente entra no corpo, a gente tem o ego e a mente, que são 2 ferramentas importantes. A mente nos traz as experiências para nós escolhermos, né? Sim. E o ego nos faz nos sentirmos individuais, porque senão nós não teríamos condições de experimentar e perceber os resultados. Sim, porque, na verdade, tem as teorias que consideram que tudo está interligado. É assim, aqui tem mais densidade, aqui tem menos, aqui tem mais, entendeste? Aqui tem menos, aqui tem mais. Perfeito. Então, isso seria uma malha única. Ok? Mas o ego, ele é importante para a gente perceber o processo individual. Muitas filosofias, claro, muitas filosofias acreditam, a morte do ego. Não, tu trabalhar o ego de uma maneira que tu possa perceber que o ego, não é a gente, mas ele é que nos faz perceber individualmente o processo. Certo, interessante. Imagina, você estaria digerindo lá sua janta e eu estaria sentindo o gosto do que você comeu, seria esquisito, né? Então, por isso, a experiência é individual. Claro. Aí quem promove isso é o ego. Claro que usei um exemplo bem simples, assim, né? Mas perceptível. Isso, bem perceptível. E aí, o que acontece? A mesma coisa são os pensamentos. Depende, é que nem uma TV, a sintonia. Claro. Né? Isso. Tu vai sintonizar com aquilo que tu tá perceptivo, né? Aquilo que tu tá focado. Tu tá esperando um carro vermelho e tu enxerga só carro vermelho na pista, né? É verdade. E é isso que acontece com todas as rádios. Muito bem. Vamos pedir o apoio cultural e depois do intervalo nós vamos falar sobre acupuntura emocional sem agulhas. Temos um vídeo de 6 minutos que a Nara trouxe para passarmos e começaremos a falar sobre isso e logo em seguida já passaremos esse vídeo e logo após o apoio cultural. Clínica e Cirurgia Ortopédica Dr. Thales Marçal, especialista em doenças dos joelhos e ombros. Tratamento ortopédico clínico e cirúrgico. Fraturas, próteses, faz cirurgia por vídeo. Atende convênios e particulares. Clínica e Cirurgia Ortopédica Dr. Thales Marçal, Rua Santos Dumont, 627, fone 3227-6422. Clínica da Dor e Consultório Dr. Rodrigo Brito.
Neurocirurgia funcional. Cirurgias para tirar a dor. Tratamento de coluna e hérnia de disco. Cirurgia de hérnia de disco minimamente invasiva. Clínica da Dor e Consultório Dr. Rodrigo Brito. Rua Barão de Tecla 583, fone 3028-9795. Loja Extreme, especializada em suplemento alimentar. O Improtein, vitaminas, energéticos, hipercalóricos, emagrecedores e muito mais. Produtos antirradicais livres. Quer emagrecer? Fale com o Endrigo, farmacêutico responsável pela Extreme na Deodoro 558 ou Gonçalves Chaves 411A. Fones 3028-2434 e 3028-2435. Spine Sul, comércio de material hospitalar. Distribuidor de órteses e próteses no sul do Brasil. Fornecemos próteses para coluna lombar, torácica e cervical, ombros e joelhos. Material para cirurgia de hérnia de disco minimamente invasivo. Atendimento personalizado a profissionais especialistas. Spine Sul, comércio de material hospitalar, fone 3028-7172. Clínica de Ortopedia e Traumatologia Dr. Luiz Fabiano. Fez especialização na Itália. Atende cirurgia de fraturas, colocação de próteses, cirurgia por vídeo e doenças da coluna. Clínica de Ortopedia e Traumatologia Dr. Luiz Fabiano. Atende vários convênios, inclusive alguns com desconto. Santa Cruz, 2072, quase esquina 7 de setembro. Fone 3026-2166. Dr. Danilo Benites, médico cirurgião geral e coloproctologista, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Especialista em coloproctologia do Hospital Sírio-Libanês. Tratamento das doenças do aparelho digestivo, intestino, cólon, reto e ânus. Tratamento cirúrgico da obesidade com redução de estômago e tratamento cirúrgico do diabetes. Visite nosso site www.proctopel.com. Rua Santos Dumont, 627. Fone 3222-9464. Programa Pelotas Repórter. Você em primeiro lugar. Voltamos então e vamos falar sobre acupuntura emocional sem agulhas. A Nara Miller dá um mini curso de 3 horas de duração, no dia 2 de dezembro de 2012, das 17 às 20 horas, em Pelotas. Será o último curso do ano. Bem, depois ela já deixou lá para o Birinha colocar no ar, né, onde encontrá-la. Bem, nós já temos inclusive uma pergunta e vamos de imediato, né, Nara, quem sabe passar o vídeo para as pessoas conhecerem a técnica, né? Claro. Então vamos pedir para o Birinha para colocar esse vídeo e assim que for possível e passar esse vídeo. Pain was in every part of my body for many, many years. I stopped needing a doctor. I was diagnosed with multiple sclerosis. They cannot find any traces that it ever existed in my body. I had over 80 allergies and I was allergic to the world, basically. I am not allergic to anything. I can eat anything I want to. Shame issues, Start reading post-traumatic stress disorder. EFT stands for Emotional Freedom Techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically.
If somebody's really angry, their stomach is tight, maybe the veins down out of their neck, their blood pressure goes up, emotions cause physical things. Well, you keep that body a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my own case, I got tired of giving medications which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, zeroes right in on it, and I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out, and people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, physical things start to subside as well. Immediately I could control my pain levels. I cannot think of one case it did not work on a migraine. My migraine was gone in 10 minutes. I don't have diabetes anymore. I don't have to check my blood anymore. I gave my blood meter to my sister, whose cat has diabetes because he's overweight. What we've really done is taken a very ancient, very well-established process, the ancient Chinese way of going about healing. We've dusted it off, and we've added an innovation or two, and this is the new forefront to me. We're on the ground floor of this new healing house.